pessoal, tudo bem? Eu sou a Nath, responsável pela comunicação da Linksbridge, a vertical da Links focada em soluções de tech fiscal, tecnologia para a RH, venda em marketplace, conexão e segurança cibernética. Eu estou aqui com o Ricardo Pinho, diretor executivo da nossa vertical. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Nath. E você? Tudo certo. Tá joia. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito relevante: o retorno do varejo e um novo consumidor. Então, Pinho, eu vou começar te perguntando já. O varejo, qual que é o papel do varejo físico aí nesse novo ecossistema pós-pandemia, né? Qual que é a função do varejo físico nesse cenário? Legal, boa pergunta, Nath. Eu acho que diferente do que às vezes as pessoas tendem a achar que o varejo físico morreu, e principalmente nesse mundo pós-pandemia, em que você fala muito sobre digitalização, eu tenho uma outra visão. A visão é que o varejo físico nunca esteve tão vivo como ele está agora, e principalmente com o papel preponderante que ele precisa exercer nessa gestão do consumo, vamos colocar assim, desse novo consumidor que está vindo por aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é importante alguns papéis que o varejo físico exerce. Primeiro, o varejo físico, pessoal, ele se voltou como um espaço para a comunidade, né? Ou seja, o tema comunidade hoje em dia é muito importante. As pessoas procuram comprar daqueles locais ou daquelas marcas que elas se identificam. Então, hoje em dia é muito importante a marca ter um propósito, deixar muito claro esse propósito, porque é dessa maneira que ele vai atrair verdadeiramente esse público que vai comprar os seus produtos. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é o varejo físico servir como um espaço para a comunidade. Um outro ponto que está atrelado um pouquinho a isso é que o varejo físico oferece experiência. Então, muito embora você possa fazer as suas transações online, mas nada melhor do que você estar numa loja física experimentando o produto. Imagina você que vai comprar, por exemplo, um cosmético, né? As mulheres aí, principalmente, que compram bastante cosméticos e tal. Imagino que deva ser interessante você chegar numa loja de cosméticos, sentir aquela fragrância, poder fazer um teste de maquiagem na sua pele, entender como é que aquele produto casa, né, com o seu estilo. Então, acho que o varejo físico, ele precisa, vamos dizer assim, entender que ele tem um papel extremamente importante. E detalhe, ao servir como espaço para a comunidade, ao servir como espaço de experiência, ao atender o cliente, afinal de contas, o cliente também quer ser atendido, né? Ele quer ser ouvido, e é nada melhor do que ele ir até uma loja. Tem um outro papel do varejo físico, que é impulsionar vendas para o digital. Então, assim, quanto mais você tiver um espaço para a comunidade, em que aquela comunidade que compra o seu produto vai lá, usa o teu espaço, interage com outras pessoas, mais você vai impulsionar vendas dos teus produtos ou do teu serviço no varejo online, né? Então, uma coisa acaba alimentando a outra. E, por fim, eu queria falar de dois outros temas que eu acho bastante importante direcionados aí à sua pergunta. Primeiro ponto desses dois, né? O tema do mini CD. Hoje em dia, as lojas físicas, elas acabam virando, além de um ponto de experiência, elas acabam virando também um ponto de distribuição. Inclusive para atender o varejo online. Porque hoje em dia tem duas coisas que impedem esse consumidor, ou melhor, que dificultam a decisão de compra no varejo online desse consumidor, que é prazo, certo? E frete, custo de frete. Então, quando você torna as suas lojas físicas um espaço de centro de distribuição, você consegue resolver essas duas variáveis e consegue, assim, impulsionar mais ainda a tua loja no varejo online. Porque você tem a tua loja física espalhada nessas regiões, bom, nosso país aqui com dimensões continentais, então, de repente, eu entregar um produto lá em Manaus, fica mais fácil eu entregar através de uma loja que esteja em Manaus. Ou mesmo pegando grandes cidades e bairros, né, onde você tem um espalhamento de lojas, vamos dizer assim, maior, você fazer aquilo dentro do bairro. Com certeza esse consumidor online vai pagar menos frete e vai ter o seu produto entregue num tempo reduzido. Exatamente. Excelente. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação para o nosso time e a gente falou justamente sobre isso. Muito, muito interessante essa tua colocação, que era sobre as gerações, como o varejo ali precisa se relacionar com cada geração, que hoje a gente tem aí 5 gerações pisando no planeta Terra e relacionando-se entre si. Primeira vez na história da humanidade. E relacionando-se muito
próximo, no varejo, no mercado de trabalho, na família, né? E como o varejo precisa estar preparado para trabalhar com todas essas gerações. E a nova geração, que é aí a predominante, eles levam muito em consideração a questão da proximidade da marca, a sustentabilidade, o propósito da marca. Se não conectar o propósito pessoal, eles não consomem. E o contrário também é verdadeiro. Aí, né, eles estão dispostos a pagar mais se tiver essa conexão com o propósito da marca. E o centro de distribuição também, eu acho que é algo muito relevante, porque ele não vem só modificar o varejo físico, né? Então, vamos lá, eu tenho um varejo físico, que ele se tornou, então, uma loja, um mini centro de distribuição, que vem a atender o online, que foi impulsionado pela pandemia, né? Então, tinha ali já uma tendência para a omnicanalidade, né? Que foi impulsionada. Agora, isso é uma realidade, eu acho que não existe o varejo não atender o seu cliente em todos os canais, no meio digital, a gente no meio até físico. diz, Nath, aqui na Lynx, que isso não é mais uma tendência, é uma pendência, né? É uma pendência. Acho que o empresário Ótimo. que está nos ouvindo aí, que ainda não entendeu isso, ele tem uma pendência para resolver no seu Muito negócio, bom. né? E aí, essa questão do centro de distribuição, eu acho que modificou aquele consumidor que já comprava online. Porque ele comprava online, demorava ali uma semana para receber, tudo bem, normal, é meio padrão para todo mundo. Agora não. Nossa, agora eu comprei, se eu tenho uma loja que eu posso retirar, comprei de manhã, se tem uma loja que eu posso retirar à tarde, eu já quero receber nesse menor espaço de tempo, né? Então, muito bom. Com certeza. Inclusive, tem até alguns dados, a gente vai falar mais para frente, que 20% já, quando você vai retirar um produto, quando você vai comprar um produto, 20% das vezes esse consumidor já está pedindo para ir retirar na loja. Então, muitas vezes, ele começa a jornada dele em casa, pesquisando, ele compra online, mas ele pede para retirar na loja, seja por um prazo de entrega mais curto, ou por alguma outra comodidade que ele queira. E isso é uma baita oportunidade para o varejo físico, porque é nesse momento que o consumidor vai lá para fazer a retirada daquele produto que ele comprou na internet, que o varejo físico, o varejista que está lá na loja, o vendedor, pode fazer uma nova venda. Então você pode ter uma oportunidade de cross-selling que vem de uma compra que iniciou online. Faz todo sentido, né? Bom, seguindo aqui então, Pinho, a gente falou do varejo, da modificação do varejo, agora a gente foca no consumidor, que no final é quem está no centro de toda essa operação. Então, como que se deu aí a evolução desse consumidor nesse período? A gente tinha um perfil de consumidor, um hábito de consumo em 2019, né, que é pré-pandemia, passamos por toda a dificuldade que passamos, o cenário que passamos e saímos do outro lado. Qual que foi a evolução desse consumidor? Qual que é a diferença desse perfil de consumo aí? Eu quero pegar o gancho dessa tua pergunta para poder falar para quem está nos assistindo sobre as gerações. Porque eu acho que tem uma relação aqui muito clara entre as gerações que já estão aí, outras que estão vindo aí, gerações que vão se tornar potenciais consumidores e a maneira com a qual esse varejista, esse empresário precisa entender essas gerações para poder direcionar as velas, vamos dizer assim, dos seus negócios, né? Então, alguns dados que eu acho que é importante para o pessoal que está nos assistindo poder entender. Em 2030, tem um dado que diz que mais da metade da população mundial vai ser formada por consumidores da geração Z ou da geração Alpha. A geração Z é a galera que nasceu até 2012, né, de 96 a 2012, e a partir de 2012 a gente já está chamando a geração Alpha, que inclusive a geração Alpha, como eu costumo dizer, ela é nativa no metaverso. Eu acho que isso aqui rende um outro videocast que a gente pode uma hora aqui trazer para quem está nos assistindo. Mas voltando ao tema das gerações e a relação de consumo, acho que tem alguns dados que são muito importantes aqui para a gente poder passar para quem está nos assistindo. A geração Z, ou seja, a galera que nasceu aí entre 1996 e 2012, certo? Então, geração Z, hoje ela já é 32% da população mundial. Aqui nós temos 2,47 bilhões de pessoas. Muita gente. Muita gente, né? E muita gente precisa considerar e muita gente consumindo, né? Obviamente. Consumidores ativos, consumidores ativos, com poder de aquisição. 2,47 bilhões de pessoas.
Quer mais um outro dado para você, para quem ainda tem alguma dúvida do que fazer no seu negócio? Vamos lá. Essa galera da geração Z passa 4,5 horas por dia colada nas redes sociais. É muito tempo. 25% do dia. Muito 25% do dia, 2,47 bilhões de pessoas gastam na frente das redes sociais. E detalhe, se eu ainda incluir aqui os millennials, que é uma geração, né, que vem anterior ali à geração Z, mas que também são consumidores em potencial, né, obviamente. E não são os nativos digitais, mas é uma geração que já é muito, começou muito mesmo muito cedo, né? Já digitalizada, vem habituada. Aqui a gente está falando que cada milênio passa em média 3,8 horas, né, por dia na frente das redes sociais. Ou seja, em síntese, pessoal, a gente tem quase metade da população mundial que gasta aí 4 a 5 horas na frente de redes sociais. Então, isso aqui já é para a gente acender um alerta. Ou seja, se eu como marca não tiver presente nas redes sociais, eu não estou atendendo a esse baita público que está ali para consumir a minha marca, os meus produtos, os meus serviços. Que já é uma dica de canal, né? Então, para onde eu tenho que estar no digital, para onde é que eu vou? Rede social. Então, pega lá, você tem que ter sua presença nas principais redes sociais, né, do mundo. Ainda com alguns dados que eu acho interessante da geração Z, 60% da geração Z segue uma celebridade, você sabia? 60% segue uma celebridade, contra 54% dos millennials. Então já vem uma outra dicasinha aqui. Cara, tenha uma celebridade, conecte-se com influenciadores digitais, né? As celebridades que a gente está falando, comumente a gente trata hoje em dia de influenciadores digitais. Conecte-se ao seu influenciador digital para ajudar a alavancar as vendas da sua marca, do seu produto. Esse dado é muito interessante, Pinho, porque é a primeira geração que ela vem desse formato de consumir ofertas, né? Consumir produtos e serviços. Porque eles vieram ali da rede social, eles abraçaram o uso das redes sociais. E eles levam muito em consideração o par, o que o meu par faz. Então essa foi uma das primeiras premissas que fez esse público se comportar, essa geração se comportar dessa forma. Então o que o meu par está fazendo? Primeiro ponto, aí aonde eu vejo isso? Na rede social. O que ele está fazendo, eu quero fazer. Isso. O segundo ponto é que eles desenvolveram, e aí eu me incluo nisso, que eu sou da geração Z, desenvolvemos então a necessidade de aceitação em grupos. Ok? Ela já é humanamente natural, mas em função da rede social isso se fortaleceu muito, né? E aí isso casa, inclusive, com o conceito da comunidade, né? Da comunidade que a gente falou. Ou seja, a rede social, ela também fortalece o senso de pertencimento a uma comunidade. Então, acho que assim, quem está nos assistindo aqui, quem não tem presença na rede social, quem não tem uma loja física com todos aquelas características, aqueles objetivos que nós falamos na pergunta anterior, né? Quem não define muito bem o seu propósito de marca, tá fora desse mercado. Então, realmente, são assuntos extremamente importantes para todo mundo ficar bem ligado nisso. Ótimo, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho da geração alfa, porque eu sei que é uma geração nova e que talvez tenha muita gente que acha, não tem poder de compra, não tá valendo para mim ainda. E não é bem assim, né, Pinho? Mais ou menos. Então vamos lá. Geração alfa, pessoal que nasceu aí 2012 para cá. Então 2012 para cá, a galera que tem 10, 11 anos, ainda de fato não é uma população consumidora, né? Porém, com certeza é uma população influenciadora do consumo, né? E uma população que vai com certeza também ditar as regras de como é que vai ser daqui para frente. Então, quando a gente está falando de geração alfa, pessoal, essa geração, né, eu estava comentando na pergunta, estava falando na resposta anterior, essa geração alfa, ela é nascida no metaverso. Muitas vezes a gente, né, vê isso nas crianças. As crianças preferem a interação no metaverso do que a interação no mundo físico mesmo, né? Vai comemorar a festinha de aniversário daquela criança. Ele prefere cantar o parabéns com os avatares que estão ali no metaverso com ele, do que descer para o play, para brincar, né, fisicamente ali com os seus amiguinhos ali. Então, assim, sem entrar no mérito, né, de fazer juízo de valor aqui, que eu acho que não é a questão, mas isso é uma realidade. É uma realidade, então, justamente. O que isso, no final do dia, o que isso tem que dizer para esse varejista, para as pessoas que estão nos assistindo? Se você não tiver daqui a algum tempo presente no metaverso, você também não vai aparecer para este tipo de público que vai se tornar consumidor, como eu comentei, a partir de 2030.
2030, Nath, é logo ali. É Daqui logo a ali. 7 anos. Olha isso. Complementando essa informação, o Philip Kotler, ele traz um dado dentro do último livro que ele lançou em 2021, que ainda é pandêmico, né? Onde ele fala que essa geração não consome, ok? Ela vai se tornar mais fortemente consumidor e público de ofertas ali em 2030, mas hoje, nos Estados Unidos, ela influencia em 74% das decisões de compra domésticas. Em casa, né? De casa. Em casa. E o que elas consomem? Produto de marca, que é aqueles review de produto, enfim, né, de calçado, de brinquedos, então muito influenciados por marcas diretamente. Eu acho que é até legal você falou na palavra review, isso me permite entrar também, que acho que é outra coisa que pode dar um outro videocast aqui, né, e a gente tem pessoas também especialistas aqui no grupo para falar sobre isso, mas o review é algo que é essencial hoje em dia, né? No varejo online isso já está bastante difundido. Você compra, faz a tua compra ali, logo você avalia, né, o teu produto, a experiência, etc. Mas isso também é algo para que o varejista que trabalha no varejo físico comece a pensar também, né? Ou seja, como é importante você ter no teu catálogo de produtos, no que você vende, produtos já avaliados. Olha o valor que isso tem. Né? E o review, hoje em dia, te permite levar um feedback, né? Ter um feedback para o teu modo de servir, teu espaço físico, estou falando agora do varejo físico, como é que a tua loja está montada, ela está atendendo bem esse consumidor, o que o consumidor achou daquela experiência de compra, como é que ele avalia o vendedor que o atendeu, né? Além da experiência que esse consumidor vai ter algum tempo com o produto, né? Então o produto é algo que ele precisa pesquisar a posteriori, porque claro, o produto você tem um tempo para usar, né? Mas você capturar, né, o review, a opinião desse teu consumidor no momento da compra dele na loja física é importantíssimo. Imagina você começar a juntar isso com a experiência da marca no digital. Então, assim, as marcas que têm presença, né, no digital e no físico conseguem ter uma leitura sobre o seu serviço, sobre os seus produtos muito mais completa. Mas eu acho que isso é tema para um próximo videocast aí, que essa discussão quando a gente começa a falar, a gente percebe que está tudo conectado, tudo. Né? E só para a gente fechar esse tema aí do consumidor, eu acho que tem algo que a gente não pode deixar de falar aqui, que é a personalização da oferta, né, Pim? Boa. Então, a gente tem tecnologia, a gente já está no digital, a gente já tem o dado daquele cliente, a gente já fala aí há muitos anos sobre o dado ser o novo petróleo. Ok, só que eu acho que agora a gente está começando a aprender a trabalhar com dados recém, né? Então, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre essa personalização. Eu vejo como um lado positivo, né? Eu acho que as pessoas normalmente elas falam assim, nossa, que meu celular tá me escutando, falei lareira, já tá aparecendo lareira. Mas veja bem o ponto de vista. Eu tô facilitando a vida do consumidor. Porque imagina o tamanho do universo da internet. Se eu não vou ter uma oferta direcionada, o consumidor não vai achar nada. Ele vai ficar totalmente perdido. Então eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre a personalização das ofertas, da entrega de conteúdo para esse consumidor. Eu acho que, assim, tem muita discussão, né, bacana em torno disso. Acho que você dizer que o consumidor procura hoje produtos personalizados, eu acho que já virou até quase que lugar comum, né? Isso não é da agora, isso já vem de algum tempo, né? A gente sabe, né, disso. A gente, quando vai comprar alguma coisa pra gente, pra nossa casa, pros nossos filhos, enfim, a gente vai buscar aquilo que de fato combine com o teu lifestyle, né, com o teu estilo, seja moda, seja, de novo, coisas para casa, etc. Acho que em termos de design de produto, isso já é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. Mas o que eu queria trazer, você comentou da personalização das ofertas, eu acho que há também um ponto da personalização do serviço. Né? Porque eu acho que é algo que ainda a gente tem espaço aqui para evoluir. Né? A gente tem muitas maneiras de interagir com essa marca ou com esse produto hoje em dia. Né? Tem alguns dados que eu acho que é bacana também compartilhar com o pessoal, que é o seguinte: 46% das pessoas hoje começam a sua jornada de compra na loja. Esses 46% ele até fecha, ele compra efetivamente na loja, né? Mas também você tem 43% que começa a jornada de compra no digital
e ele vai fechar essa compra na loja. Na loja. Né? Entendendo toda essa jornada de compra, esse varejista precisa planejar o seu negócio para tornar isso possível. Então é isso que eu chamo da personalização, né, do serviço, ou seja, como é que eu, consumidor, quero decidir onde eu começo a minha jornada de compra, onde eu termino, né, onde eu pago, onde eu quero que seja entregue, né, a que custo, a que tempo, tá certo? Então, ou seja, há um leque hoje de opção, aí voltando àquele teu ponto lá no início, sobre o consumidor, como ele mudou, né? É isso, ele interage, ele começa eventualmente na rede social, aí volta naquilo que a gente falou, entendeu? Pô, ele é influenciado por uma celebridade, por um influenciador digital lá na rede social dele, começa a jornada de compra dele aí, entra no site da marca, escolhe o produto, fecha a compra, mas pede para entregar na loja física. Quem não estiver entendendo isso, acompanhando essa jornada, vai perder a oportunidade de vendas. Vai deixar de atender esse público, né? Então, acho que o tema de personalização, ele é para além da personalização de produtos ou oferta, mas ele também passa pela personalização do serviço que você entrega aos seus consumidores. E a gente vê que está tudo amarrado, né? Desde o momento que a gente começou a conversar aqui, tudo sempre seguiu uma linha única, né? Não viajamos aqui. E aí eu já vou deixar um ponto pra gente combinar um próximo papo, que é aqui, o que tu desenhou, né? Eu sei um consumidor que é influenciado, que vai para uma rede social, que depois vai pesquisar, e é um ponto pra gente discutir bastante, Pinho, que é uma questão das empresas, e para quem que eu atribuo essa venda? Se eu investir no meu influenciador, investir em performance para aparecer numa pesquisa, para aparecer num review, depois para quem que eu vou atribuir? Mas aí eu só vou deixar essa pergunta já no ar. Já me deu vontade de falar aqui, mas eu vou ficar calado aqui. Segura. Vou segurar. Pra gente andar aqui então um pouquinho, Pinho, a gente entendeu, eu tenho uma colinha aqui, tá? 2019, o varejo como um todo, aí dados do IBGE, ele teve 2,9% de crescimento. 2019, antes da pandemia. 2020, a gente teve uma retração aí de 1%. 22, a gente cresceu 1%. E aí eu queria entender para 23. Qual que é o próximo passo? E aí não precisa nem ser uma questão em dados, em número, tá? Eu quero entender qual que é a evolução, o próximo passo do varejo. Como tendência, como tecnologia. Tu comentou dessa navegação do cliente também. O varejo hoje, ele tá preparado para receber esse cliente que comprou? E aí vamos falar a real, né, gente? Ele tá realmente preparado para receber esse cliente que fez essa jornada no online, vai buscar lá, ele consegue manter essa padronização? E quais que são os próximos passos aí envolvendo tecnologia para ajudar o varejo com essas mudanças? Bom, eu acho que assim, falar um pouquinho aqui do Brasil, né, dentro do nosso universo aqui. Eu acho que 2023 ainda é um ano que tá bastante desafiador, eu acho que para a maioria dos varejistas, né? A gente tem algumas situações macroeconômicas que estão impedindo com que esse consumo de fato volte como a gente quer que volte, né? Então eu acho que há alguns pontos que são mais urgentes, vamos dizer assim, que os varejistas estão muito atentos e preocupados no sentido de gastar o seu tempo para poder entender como vão sair do outro lado nesse ano de 2023. Sim. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Sobre esse aspecto, tem muita coisa aqui que a tecnologia pode ajudar. E aí tem uma palavrinha chave aqui que é eficiência operacional. Boa. Então, acho que o que mais esse empresário está buscando agora em 2023, talvez até ou mais, ou até em paralelo com todas essas inovações que a gente falou aqui, mas eu tenho certeza que tem muita gente buscando eficiência operacional. E aí a tecnologia pode ajudar muito. Muito, né? Muito. Então, posso te dar alguns exemplos, né? A gente vê muitas vezes esse varejista às voltas, por exemplo, com o tema de gestão de impostos. Gestão de impostos é algo que não é nada fácil, né, aqui dentro do Brasil. Veio a pandemia, passou a pandemia, o imposto está ali, né? Fiscal ainda tá ali. Não está tão simples, né, como se gostaria. Tem aí uma reforma tributária tramitando aí no Congresso, que, né, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Sim, nesse sentido. Certeza. Mas a realidade quando chega ali no mês a mês ali do varejista, ele muitas vezes se vê às voltas com esse tema de gestão tributária. Então a tecnologia, por exemplo, pode ajudá-lo muito nisso,
né, a conciliar melhor, né, o seu back-office, a sua retaguarda, entender como aquelas vendas impactaram o seu resultado, entender seus recebíveis, as suas contas a pagar, sua gestão de fornecedores, sua gestão de estoque, isso tudo depois vai impactar ali numa geração de obrigação fiscal, nas obrigações que ele tem com os órgãos regulatórios, enfim. Acho que o tema de gestão de impostos, por exemplo, é algo que pode ajudar muito, e a tecnologia já tem tecnologias extremamente avançadas para deixar o dia a dia desse empresário um pouco mais tranquilo nesse quesito. Um outro ponto que a tecnologia também ajuda, e aí não só na eficiência operacional, mas também em algo que está muito, esse também dá um outro tema aqui de videocast, é a proteção de marca do varejista. E a proteção de marca que eu estou querendo falar aqui é contra ataques cibernéticos. Né? Eu estava vendo, super importante. Eu estava vendo reportagens agora, recentemente, na mídia, que nunca os crimes cibernéticos cresceram tanto como agora. Né? Agora que eu estou dizendo não é o pós, exatamente aquele imediato pós-pandemia, né? Mas assim, isso vem crescendo demais, né? Isso vem crescendo demais. Então, até há pesquisas que dizem que as redes sociais, né, por outro lado, acabaram também impulsionando isso, porque tem o uso que não é o do bem, né? Tem o uso do mal das redes sociais, né? É uma profissão. Então, assim, isso é algo que precisa estar na agenda do varejista e eu costumo chamar isso de proteção de marca, né? A gente, até mesmo aqui dentro da Lynx, a gente tem soluções aí de segurança cibernética, enfim, mas eu acho que a gente não vende segurança cibernética, a gente vende ao varejista a proteção da marca dele. Porque se hoje esse varejista tiver algum vazamento de dados, né, dos seus consumidores, imagina o estrago que isso pode dar, não só o estrago legal, mas o estrago de marca. E já foi feito, já era. É algo que não volta atrás, né? Igual a pasta de dentes. Você aperta ali, a pasta de dentes não volta para o tubo. É a mesma coisa quando você tem algum incidente de vazamento de dados, né? Então, isso é algo extremamente importante. Então, acho que aqui a tecnologia pode ajudar. Eu acho que para que esse empresário possa dormir mais tranquilo, ter noites de sono mais tranquilo, vamos dizer assim, ele pode contar com tecnologias já avançadas para proteger todas as interfaces dele de dados com o mundo externo, né? Vamos colocar assim. E extremamente importante esse tema de segurança. Eu gosto bastante, Pim, então vou complementar um pouquinho aqui, porque as marcas, elas ampliaram essa exposição delas. E a exposição no sentido de estar mais presente no ambiente digital. As marcas, as pessoas, então acho que isso caminhou meio que junto, né? Quanto mais gente exposta ali, mais gente mais alvos, mais também a crescente exposição dessas marcas. E aí a gente passou por alguns treinamentos e conversas aí com um time muito foda da Fortinet, que é parceira da Lynx, inclusive, então vou fazer aqui um complemento, roubar um pouquinho a informação deles. Mas algo muito interessante é que no passado, existia um ataque cibernético que ele funcionava assim. Eu sou uma hacker, né, fazer o papel da hacker aqui, eu vou lançar uma tentativa de ataque na rede, vou lançar a minha rede ali, no mar, né? E aí quem pegar, pegou ali na fulana, na ciclana, rodou um ataque cibernético. Hoje, existe uma inteligência por trás desses ataques. Então, da mesma forma que aí profissionais do marketing vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando, que existe uma inteligência social para eu fazer campanhas, existe uma inteligência social para eu fazer ataques. O que você está dizendo é que você falou nisso, já está mais profissionalizado. Profissionalizado. Né? Já estão virando realmente profissões, e de fato, né, infelizmente existe isso. Mas assim, isso é o trade-off do mundo que a gente vive. Então, acho que o ponto aqui, a gente não adianta a gente ir contra isso, né? Isso acho que não vai voltar, né? Negar a realidade. Não vai, exatamente, não adianta negar a realidade, isso que eu quis dizer. Adianta a gente se proteger, a gente se precaver, a gente fazer aquilo que tá ao nosso alcance, né? Excelente. Então, eu acho que tem esse ponto. Bom, aí, ainda falando de eficiência operacional e falando até de um outro ponto, voltando à sua pergunta, né, que é o que eu imagino para 2023, onde é que esse varejista tem que focar em 2023, tem um outro tema que também dá um outro videocast aí, que é o tema de people, né? Pessoas. No centro. Você já pensou a quantidade de turnover, né? O turnover dentro do varejo é enorme, né?
Então eu fico me colocando no lugar de um gerente de pessoas, né, gerente de recursos humanos, por exemplo, que toca uma operação de varejo, né, responsável ali muitas vezes por 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 profissionais. Eu fico pensando que não deve ser nada fácil lidar e gerir pessoas na atual conjuntura, dentro de um varejo dinâmico, né? As pessoas cada vez mais pensando diferente, pessoas que inclusive convivem dentro das organizações com gerações totalmente diferentes. Só aqui a gente falou umas 2 ou 3, exato. mas tem mais. A realidade das empresas é que você tem convivência de pessoas que têm 19, 20 anos e pessoas que têm 60, 70 anos, enfim, né? Então você tem, imagina a diversidade de pensamentos que você tem aqui. Você juntar tudo isso a esse tema do turnover, tema da diversidade, um tema que está cada vez mais na pauta de todas as empresas, né? Governança, atratividade desse capital intelectual. O que eu tenho que fazer na minha marca para atrair mais talentos? Né? Eu não posso pensar em atrair apenas clientes. Quem atrai os clientes também são os talentos. Sejam os talentos de venda ou sejam os talentos de design, de produto que vão desenvolver os produtos que você vai vender. Então, assim, contem com a tecnologia. A tecnologia, com certeza, pode ajudar vocês em todos esses temas que a gente discutiu aqui, Nath. E nós aqui, como provedores de tecnologia, a gente respira o varejo, né? Literalmente. Para a gente respirar o varejo, pessoal, tem uma tradução que é o seguinte: eu preciso sentir o cheiro da loja. O varejo tem cheiro, né? Seja numa loja de moda, seja num restaurante, seja num posto de combustível, né, numa loja de conveniência, numa concessionária de veículos, tem cheiro diferente. Então a nossa missão aqui é entender cada vez mais os desafios que esses empresários passam, cada um no seu segmento de varejo, e endereçar as melhores soluções tecnológicas para ajudar a atravessar esse momento tão desafiador que a gente vive, mas eu tenho absoluta certeza que a gente vai sair cada vez mais fortalecidos aí do outro lado. Vamos sair do outro lado. Bom, pessoal, eu queria agradecer a quem está assistindo, quem aí acompanhou o primeiro episódio do nosso videocast Respirando o Varejo. Agradecer ao Pinho por estar aqui conosco. Com certeza vamos gravar mais conteúdos, vamos estar juntos aí para outros temas também. Não deixem de nos acompanhar aqui no YouTube, nas redes sociais, no Instagram. A gente está @links.bridge. No LinkedIn a gente tá linksbridge. Então nos siga em todas as redes sociais, já nos segue aqui no canal no YouTube também. E até a próxima! Oi pessoal, eu sou a Nath, responsável pela comunicação da Vertical Bridge, responsável aqui na Links por todas as soluções de tecnologia DRH, tecnologia fiscal, conectividade e também vendas no Marketplace. Hoje eu estou aqui na estreia do nosso primeiro episódio aí do Respirar o Varejo, nosso videocast que vai trazer cada mês um assunto, tendência de varejo para vocês. Estou aqui hoje com o Ricardo Pinho, que é diretor executivo da nossa Vertical. Tudo bem? Oi, Nath, tudo bem? Tudo jóia? Oi, pessoal, tudo bem aí? Bom, Pinho, é uma satisfação ter você aqui conosco, estreando nesse primeiro episódio, né?